Recentemente eu participei de um retiro que tem a duração de 10 dias. São 10 dias que você fica em uma casa, sem celular, sem contato com o mundo externo. E neste ano teve um detalhe particular, né, que eu tive a graça de participar desse retiro juntamente com a minha esposa e com meus 4 filhos. Isso não é comum de acontecer, visto que é um retiro geralmente de silêncio, que você vai para ficar concentrado, então quando você leva 4 crianças pequenas, geralmente não é muito a ideia de você se concentrar tanto. Porém, nós, por conta de uma realidade familiar, precisamos participar juntos desse retiro e foi uma grande graça. Foi muito bom. Apesar de a gente ter que fazer algumas adaptações, nós vivemos os 10 dias de forma muito intensa, mas, sobretudo, percebendo claramente a presença de Deus em nosso meio. E uma coisa me chamou muita atenção nesse retiro, porque a temática desse retiro era sobre o abandono em Deus, sobre como é que eu posso descansar no Senhor, como é que eu posso realmente levar para Ele todas as minhas preocupações, todos os meus anseios, tudo aquilo que dentro de mim são anseios lícitos, mas que por conta da nossa fraqueza humana, por conta dos nossos pecados, por conta das circunstâncias e o tempo que nós vivemos hoje, ele vai nos roubando um pouco. E aí surge um questionamento que nós podemos trazer para esse vídeo, foi a ideia central para este vídeo, e foi sobre a vida em abundância, né? Como como nós vamos viver essa vida em abundância, que foi uma promessa de Jesus, né? Ele lá em João 10, né, no Evangelho segundo São João, capítulo 10, ele vai dizer que eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. E muitas vezes a gente tem uma falsa ideia e não percebe bem o que seria esta vida em abundância. A gente confunde muito o que seria esta vida em abundância. Então, neste vídeo eu trouxe o critério cristão para que nós pudéssemos refletir sobre esta vida em abundância e o que é que tem a ver esta vida em abundância, retiro, com a vida conjugal, com a vida familiar, praticamente tudo, né? Para quem chegou agora, se você está chegando aqui agora e não me conhece, eu me chamo Lucas, eu sou terapeuta de casais e dentro dessa temática da vida em abundância, nós vamos também fazer algumas associações, tanto a sua vida pessoal, individualmente, mas que isso possa também transbordar no seu relacionamento, principalmente no seu casamento ou em outros relacionamentos que você tem. Então fica comigo aqui nesse vídeo, assiste até o final, deixa o seu like e compartilhe com uma pessoa que você acredita que vai gostar também desse conteúdo. Então voltando aqui para esse assunto da nossa vida em abundância, que seria o critério, qual seria o grande critério para viver uma vida em abundância? Já que eu sou chamado a viver uma vida abandonada em Deus, que Deus cuida dos meus dias, que Ele olha para as minhas necessidades, que Ele olha para as minhas dores, Ele olha para as suas dores. Então, qual seria o critério? Bom, eu levei para este retiro um livro do padre Jean-Pierre de Caussade. Não sei se você está vendo aqui, mas o título é O Abandono à Divina Providência. E eu gosto muito dessa edição, inclusive, por conta da capa dura e tudo. E lá, em um dos capítulos, teve algo que me chamou muita atenção, sobre a gente entender de fato o que é este se abandonar em Deus e sobre aquilo que e sobre como é se abandonar-se em Deus tem a ver com os nossos desejos. E aí tem uma frase que ele vai dizer assim: dai livre curso aos vossos desejos, contanto que o grande critério das tuas decisões seja amar mais. Então, em resumo, tá? Usando aqui um pouco das minhas palavras. Teve um momento que eu refletindo sobre essa passagem, sobre esse trecho do livro, eu fiquei pensando, meu Deus, realmente eu posso desejar tudo, eu posso amar, eu posso querer qualquer coisa, infinitamente. Você pode desejar qualquer coisa infinitamente, contanto que o critério seja amar mais. Contanto que você esteja fazendo isso para amar mais. Não tem nenhum problema você desejar uma casa melhor, um carro melhor, um emprego melhor, ganhar mais dinheiro, você queira uma boa educação para os seus filhos, uma boa cobertura de saúde, querer que a sua empresa cresça e prospere. Não há nada de errado nisso. Pelo contrário,
Deus, ele deseja dar muito mais do que aquilo que nós pensamos e desejamos. Entretanto, o critério precisa ser amar mais. De forma particular, eu até compartilho com você, divido com você, uma experiência que eu vivi também nesse retiro. Como nós iríamos levar 4 crianças, você imagina que não são apenas 4 mochilas ou 4 malas que nós vamos levar para o retiro. Levando criança pequena, você tem que levar carrinho, assento de elevação para ela comer, assento de sanitário, porque os gêmeos estão desfraldando, então eles têm que ir ao banheiro e ali ajuda para que eles possam utilizar o banheiro. E outras questões, né, outras coisas que tem que levar. Tem que levar brinquedo, né? Tem que levar brinquedo para eles brincarem nos intervalos, né? Também em alguns momentos. E acaba que o carro fica muito cheio. Então já eram 6 pessoas no carro. O meu carro ele tem 7 lugares. E aí já com 6 pessoas e ainda tinha que sobrar espaço para colocar as coisas, né? E foi tudo uma coisa em cima da outra, assim, tentando ocupar um banco ali, etc. Mas por mais que aquilo tenha sido cansativo, aquilo me encheu de gratidão, porque hoje eu estou com um carro que eu sempre quis ter, sempre desejei ter, mas o que me chama mais atenção não é a tecnologia, não é o porque o carro é novo, não é isso, é porque ele comportou a minha família ali dentro indo para o retiro. Isso para mim vale muito mais do que o carro em si, né. Meu Deus, ele é um carro grande, ele cabe as coisas que eu precisava levar para o retiro, mas coube assim na medida, não cabia uma sacola a mais, se eu quisesse levar. Mas foi muito bom, porque a gente conseguiu viver o retiro, e eu olhei para aquele e quando eu li aquele trecho no livro, no retiro, e a experiência de ter levado as crianças no carro, eu pensei: "Meu Deus, realmente, eu nem sabia o porquê que eu desejava tanto aquele carro, mas agora eu vejo que eu desejava para amar mais, e eu estou amando mais a minha família". Quando eu olho para o meu trabalho, para os meus pacientes, o critério para que eu viva uma vida, né, em abundância, para que o meu trabalho tenha sucesso, não é se eu estou faturando um valor X, mas critério é se eu estou amando os pacientes, se eu estou amando estar ali conversando, escutando, orientando. E de fato eu vejo que é um grande ponto diferencial, né. Quantas e quantas vezes eu recebi mensagens de pessoas que estavam passando por uma realidade, eu tive que parar tudo para poder tentar dar um suporte e querer dar uma palavra de incentivo, falar alguma coisa para gerar esperança, por mais que a gente não tenha a solução para tudo naquele momento, mas é bom você saber que pode contar com uma pessoa. Então, vou percebendo essa dinâmica do meu trabalho, por mais que tenha fases difíceis, fases mais estáveis, eu percebo o quanto o amor precisa ser o critério das minhas decisões. E quando o critério das minhas decisões no meu trabalho não foi o amor, eu percebi que a coisa também não andava bem. Da mesma forma, na minha família, quando eu percebia que o critério das minhas decisões, das minhas escolhas, não era o amor, aquilo não era frutuoso, não tinha frutos, não era abundante. Hoje, graças a Deus, como eu falei, eu tenho 4 filhos. E para quem olha, né, o padrão familiar atual, 4 filhos já é uma família grande, né. E se Deus quiser, também estaremos abertos a que Ele envie outros, se esta for a sua vontade. Mas eu olho para minha família e vejo uma certa representação desta abundância. Por mais que eu tenha os meus medos, as minhas fraquezas, as minhas limitações, eu vejo que isso é muito importante para que você viva bem na sua família. Critério ser o amor. Ah, vamos ter ou não vamos ter outro filho? Coloque o critério do amor. Vamos ou não vamos nos mudar de casa? Que o critério seja o amor. Vamos ou não vamos investir nesse negócio? Que o amor seja o critério. Que ele sendo o critério, mesmo que você não chegue naquele número que você gostaria, mas você vai viver uma vida em abundância. Você vai viver uma vida que é permeada pela verdade, pela caridade, pela generosidade, e é isso que vai trazer paz para o teu coração. Não é se você conseguiu trocar um carro de 100 mil por um carro de 500 mil, por um carro de 1 milhão, de 3 milhões, 5 milhões, uma casa
de 10 milhões de reais. Não é esse o critério. Você pode até ter casa de 10 milhões, pode ter o carro de 3 milhões, mas que seja para amar mais. Sua empresa vai crescer, ame seus colaboradores, ame o consumidor que vai receber o seu produto, ame as pessoas em vez de amar as coisas. Eu acho que eu já falei isso em algum outro vídeo, e é muito importante que este seja o grande critério das nossas decisões. Uma vida em abundância, ela precisa realmente tocar nesta realidade para que o nosso egoísmo ele possa ser trabalhado, possa ser eliminado, se fosse possível, né? Esse olhar para si, ele vai sendo diminuído à medida que eu olho para os outros, as necessidades dos outros. É muito belo ver quando uma pessoa se dispõe em generosidade, uma mãe que cuida dos seus filhos, um pai que luta para dar o melhor para os seus filhos, para a sua família. Então, você que é casado, você nota isso claramente. Quantas e quantas oportunidades você teve de sair de si e olhar para o outro. E você colocou o amor como um critério. Por mais que você estivesse preocupado com uma conta, por mais que você estivesse preocupado com a questão da saúde, por mais que você estivesse preocupado com o seu sono, com a sua alimentação, a vida em abundância, ela não acontece de forma instantânea. Ela precisa ser trabalhada e nutrida ao longo do tempo, ao longo dos anos, por decisões, micro ou macro decisões baseadas e fundamentadas no amor. E é isso que faz com que a tua vida, teu relacionamento, os teus negócios, tudo viva em abundância. Quando nós nos colocamos com essa postura humilde de reconhecer que nós precisamos melhorar muitas coisas no nosso cotidiano, no nosso coração, realmente as coisas tendem a funcionar, porque o critério está sendo amor. Amar mais as pessoas do que amar as coisas. E às vezes a gente precisa de suporte, né? Inclusive, eu falo para alguns pacientes, né, no dia a dia, que aquela decisão, aquela atitude, né, Lucas, o que é que eu tenho que fazer? Eu até falei isso no último vídeo, qual seria o próximo passo? Que seja um passo de amor, que seja um passo que, na minha concepção, eu esteja de fato amando mais. É isso que vai importar. E diante desse cotidiano, diante dessa luta que nós enfrentamos a cada dia, nós encontramos o amor nas pequenas coisas. Então, peça este olhar atento para as pequenas coisas. Caramba, que eu estou amando nessa forma como eu estou falando com meu filho, com a minha esposa, a forma como eu estou usufruindo dos meus lazeres, dos meus, daquilo que eu gosto, nos meus hobbies. Eu preciso, de fato, ter um, o amor como um critério, e assim eu terei uma vida em abundância. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, mais uma vez eu peço que você compartilhe. Se você deseja ter o meu acompanhamento individual, personalizado na terapia, seja individual, seja de casal, o link está aqui na descrição. Você vai falar diretamente com a Manu e ela vai te passar todas as informações de como funciona o nosso acompanhamento, e aí a gente pode marcar o seu horário e iniciar o seu acompanhamento, mas sempre pensando que, mesmo que você deseje um acompanhamento terapêutico, mesmo que você deseje uma mudança de vida, e este desejo seja fundamentado e pautado na intenção de amar mais. Fique com Deus e eu te espero no próximo vídeo.